Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família, em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Nós vamos ler agora 1 João, capítulo 2, o verso 18, que fala dos anticristos, os anticristos, amém? Nós vamos ler esse texto e vamos aplicar ele nas nossas vidas em nome de Jesus, amém? Vamos ler lá? Então, abra sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 2, verso 18. Amém? Espero que você esteja bem, esteja tudo bem na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém? Não esqueça que você pode colocar os teus pedidos de oração nos comentários, nós lemos todos os comentários, todos eles, amém? E oramos por todos aqueles que pedem oração em nome de Jesus. Amém? Também lá na descrição do vídeo, tem o link para você ir para um lugar onde você pode colocar o teu pedido de oração e ninguém vai ver o pedido de oração que você pôs, né? Você que quer descrição, amém? Então vamos lá. Filhinhos, amém? Começa em filhinhos, 1 João 2,18. Esta maneira sempre amorosa de João, o apóstolo do amor, tratar com a igreja, com a congregação, com as ovelhas, com os irmãos, né? Esse pastor amoroso que era João, ele diz: filhinhos, já é a última hora. O que é a última hora? A última hora é esse tempo compreendido entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda, quando ele vai aparecer sobre as nuvens e a igreja será arrebatada. Então ele está dizendo, já é a última hora. Então, se já era a última hora para eles naquele tempo, quanto mais para nós agora. Amém? Como ouvistes que vem o anticristo, porque existe a pessoa do anticristo que vai se revelar ainda, amém? Quando Jesus vir e aparecer sobre as nuvens e arrebatar a sua igreja, haverá a figura do anticristo que se revelará, amém? Que será revelada. Também agora muitos anticristos, amém? Têm surgido. É interessante você perceber assim, ó, que antes da vinda de Jesus, o Filho unigênito de Deus, o Cristo, nós tivemos a vinda de uma série de profetas profetizando a vinda de Jesus, ensinando sobre a vinda de Jesus, o próprio João Batista preparando o caminho do Senhor. Então, o que são os anticristos? São aqueles que estão preparando a vinda do anticristo. Amém? Que será esta figura diabólica, né? Não que os outros não sejam, mas que será esta figura diabólica, né? De que Daniel fala, amém? De que Apocalipse fala. Então, esses anticristos, eles estão como que preparando este caminho para o anticristo. E ele diz assim, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, olha, é um sinal que está chegando a hora, porque os anticristos estão surgindo. E você quer mais, né? Como diz alguém, né? Mais do que nunca. Mais do que nunca. Quantos anticristos têm surgido que se opõem a Cristo? Anticristo é o quê? Aquele que se opõe a Cristo. Anticristo, que se opõe a Cristo. Quantos têm surgido? Talvez nunca na história tantas pessoas, né, têm feito oposição a Cristo de uma maneira direta ou indireta. Amém? Nunca foram tantos. Por isso que nós sabemos que é a última hora, então está chegando a hora do anticristo vir. E ele continua, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Parece repetitivo, mas resumindo esse texto, ele é assim, esse versículo, né? Esse versículo 19. São homens, mulheres, pastores, obreiros, diáconos, evangelistas, profetas, que estavam no meio da igreja, que faziam parte da igreja, mas a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, que nós vimos hoje de manhã, a soberba da vida, o orgulho, fez eles criarem a sua própria doutrina, as suas próprias regras, as suas próprias tradições. São homens, são falsos mestres que João percebeu que estavam perturbando a igreja com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos,
que distorcia a verdade, e se ela distorce a verdade, ela se opõe a Jesus. Ouça isso que eu quero dizer para você. Por que nós batemos tanto nessa tecla? Porque aquilo que distorce a verdade, ela se opõe a Jesus. Porque não é possível eu aceitar Jesus, me converter e achar que uma regra externa ela vale tanto quanto Jesus. Que se eu não fizer aquilo, se eu não viver aquela regra, aquela tradição externa, aquele mandamento de homens, aquela doutrina falsa, aquela tradição de homens, eu não estou salvo. Jesus não é o suficiente. Jesus não é o bastante. Tudo aquilo que ele sofreu, então, foi em vão. E é disso que João está falando. Que eles estavam no meio da igreja, mas eles se desviaram. Isso prova que eles não eram deles. Não faziam parte do corpo de Cristo. Não tinham Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Parecia. Amém? Parecia. Mas não era. Então eles têm até essa aparência. Com certeza, para João ter escrito isso, eles arrastavam pessoas com eles, que seguiam seus mandamentos. Você pode ver, por exemplo, em Atos, você pode ver em Gálatas, em Colossenses, que, por exemplo, havia alguns judeus, não todos, mas alguns judeus que se converteram e eles achavam que era obrigatório continuar a circuncisão, que era o sinal da antiga aliança. Então houve até uma discussão, um debate dos apóstolos em Jerusalém a esse respeito, porque não era preciso mais a circuncisão. Não era preciso mais. O tempo da circuncisão havia passado. Mas eles queriam impor esta regra, esta lei, essa doutrina, este fardo na igreja. E ele diz aqui, preste atenção. Olha só. Aquilo que distorce a verdade, desculpe, eu que anotei aqui, aquilo que distorce a verdade, ela se opõe a Cristo. É uma maneira, às vezes, sutil, amém? Ali disfarçada, mas ela está se opondo a Cristo, dizendo que aquilo, aquele outro, ele está no mesmo patamar, no mesmo valor de Jesus Cristo. Querido, eu e você só precisamos de Jesus Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Amém? É disso que João fala. E ele continua, versículo 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Do que ele está falando? Do Espírito Santo. Lembra que eu falei de uma maneira bem simples, que o Espírito Santo é como aquela luzinha que ele acende e dá um alerta? Amém? É isso. Claro que aqueles que têm mais maturidade, eles reconhecem a voz do Espírito Santo, e eles, aqueles que já conhecem a palavra mais a fundo, o Espírito Santo vai fazer ele lembrar e mostrar, olha, isso aqui está fora da palavra, isso que essa pessoa está ensinando de uma maneira sutil, de uma maneira disfarçada, enganosa, se opõe a Cristo. Amém? Nivela Cristo com coisas desse mundo, misericórdia. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis. Versículo 21. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Por isso que o pai da mentira é o diabo. Amém? E os mentirosos não herdarão o reino dos céus, porque quem mente é do diabo. Então quem coloca uma falsa doutrina, uma falsa tradição, quem quer trazer e colocar no meio da palavra de Deus, do evangelho, onde nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos e ter Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor, obedecendo os seus mandamentos, vivendo a sua palavra e amando o próximo. E diz que nós temos que colocar regras, tradições ali. Este é filho do diabo, porque ele está incluindo uma mentira na palavra de Deus. São os anticristos. Ele não é só mentiroso, ele é um anticristo. Ele faz parte dos anticristos que se opunham a Cristo. São aquelas mentiras que se opõem a Cristo. Aquelas oposição à verdade, que é o Evangelho, que é o Novo Testamento, porque nós temos no Novo Testamento, escute, eu e você, amando a Deus e ao próximo, nós vivemos
todas, ouça bem, todas as leis morais descritas no Velho Testamento. E é essas leis que nós continuamos seguindo. Só que agora elas estão escritas no nosso coração em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não que não esteja no Velho Testamento também. Mas agora com o Espírito Santo nós podemos. Todas as leis, escute, cerimoniais, haviam as leis morais e as leis cerimoniais. As leis cerimoniais foram todas abolidas, entre elas o guardar o sábado, porque agora para mim e para você todo dia é sábado. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar, senão vai demorar muito esse vídeo. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Lembra João capítulo 14, capítulo 15? Amém? Quem guarda os seus mandamentos é o que me ama será amado por meu Pai, eu e meu Pai viremos e nos manifestaremos nele, faremos morada nele. Amém? Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Não aceite um novo evangelho ainda que anunciado por anjos, diz o apóstolo Paulo. Amém? Seja maldito quem anunciar outro evangelho, a não ser aquele que já está aqui na Bíblia que você tem aí na tua casa, no teu celular. Não há outro evangelho. Não há um novo evangelho. Ele não precisa de nenhuma adição e de nenhuma subtração. Amém? Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Então, aqueles que não permanecem naquilo que foi ensinado desde o princípio, mas fazem essas mudanças, essas inclusões, essas falsas doutrinas, esta oposição à verdade, eles não têm nem o Pai nem o Filho. Nós, porém, que vivemos e buscamos viver, a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, o Novo Testamento, nós temos o Pai e temos o Filho. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então nós temos a vida eterna. Querido, os anticristos, os falsos que são falsos mestres, falsos profetas, falsos obreiros, são os anticristos. Eles não têm a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever, versículo 26, é acerca dos que vos procuram enganar. Então, os que vos procuram enganar, ele chama de anticristos. Amém? Como se fossem pequenos anticristos que distorcem a verdade, se opõem a Cristo, incluem mandamentos, falam e ensinam coisas que não estão na palavra de Deus, colocam cargas e fardos na igreja que não estão na palavra de Deus. Amém? De uma maneira sutil, de uma maneira... me fugiu a palavra, eles passam isso como se fosse uma verdade, mas não é a verdade. Amém? Então, João está escrevendo aqui sobre aqueles que nos procuram, aqueles que procuram nos enganar. Nós não podemos nos deixar enganar, por isso nós precisamos ler a palavra, precisamos conhecer a palavra, precisamos obedecer a palavra, não adianta só conhecer, temos que obedecer, viver, porque daí o Espírito Santo está em nós, o Pai e o Filho estão em nós também. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, se você que nunca havia ouvido falar sobre os anticristos, amém? Aqui está. Outro dia eu vou falar sobre Jezabel, que falam muita besteira por aí, amém? Como, por exemplo, dizer que a mulher que de repente põe um batom, ela está com o espírito de Jezabel. Que bobagem, irmão. Se isso fosse Jezabel, pode estar... Enfim, outro dia nós vamos falar sobre isso, vamos orar, amém? Vamos lá. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite. Abençoa cada um que está aqui conosco. Abençoa cada família aqui representada. Dá um sono de paz, de descanso, em nome de Jesus. Nos ensina com teu Espírito Santo. Nos dá fome e sede da tua palavra para buscarmos o Senhor mais e mais a cada dia, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Cobre as nossas vidas e as nossas famílias com o sangue precioso de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe.